Olá, trilheiros! Mais uma vez aqui, tópico interessante, trazendo para vocês. Quando surge sempre alguma coisa inusitada, ou eu percebo que há uma necessidade de uma melhor visão macroeconômica do mercado, nós estamos aqui para tentar clarear a visão de vocês, tá bom? Lembrando mais uma vez que em nenhum momento eu me coloco aqui como sabedor do futuro. Não é esse o nosso propósito, tá certo? Não somos vendedores de ilusão, mas nos colocamos sim como uma pessoa pautada pela lógica de que é necessário antecipar e projetar tendências. E para isso, nada mais interessante. Fala, Rafael, grande abraço aí, ouviu? Nada mais interessante do que entender a macroeconomia, tanto global como a local, não é? A macroeconomia nacional, que vai a reboque da macroeconomia global. Então, hoje entra o Biden, na maior economia ainda dos Estados Unidos, e por algum tempo ainda, eu acredito, né? A China está correndo atrás aí, incomodando os americanos, mas a hegemonia americana, ela ainda é muito mais forte do que a chinesa, sem dúvida disso. Então é importante que a gente entenda o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que é que possivelmente trará de impacto aqui para o Brasil. Então eu resolvi, com a mudança da presidência nos Estados Unidos, trazer esse tópico para vocês e tá chamando atenção para alguns setores que podem ser melhor beneficiados, né, mais beneficiados, ou outros setores que não vão ser tão beneficiados, tá bom? Lembrando que a gente vai estar fazendo um vídeo também, vai estar colocando lá no nosso canal do YouTube, abordando essa live de hoje de uma forma mais aprofundada, citando algumas empresas, até com a nossa lógica em 2021, guiando vocês para análise de cada empresa individualmente. A gente vai estar fazendo algumas alterações, né? Juntando a macroeconomia com as dúvidas de vocês. Isso é um pedido já de algum tempo e eu vou estar trazendo para vocês. Beleza? Bom, vamos ao que interessa. Posse do Biden, saída do Trump a contragosto, né? Nós percebemos o que é que traz de novo para o cenário mundial e para o Brasil a rigor, tá bom? Vamos lembrar que Bolsonaro, ele criou um governo extremamente atrelado, não é, à lógica Trump, dentro da ótica de uma política mundial. Então o Bolsonaro se alinhou sem restrições ao Trump, chegando ao ponto de bater continência até para a bandeira americana e os filhos dele serem observados vestindo bonés aí, se envolvendo pessoalmente na eleição do Trump. Então, obviamente que a derrota do Trump, ele vem como um baque para o governo Bolsonaro, tá certo? Então a gente parte do pressuposto, primeiro eu vou estar analisando a situação nos Estados Unidos e depois vou estar trazendo para a lógica e projetando possíveis tendências aqui para o Brasil. Quais são os setores que vão ser melhor beneficiados, onde é que a coisa vai desandar aqui no Brasil? E por aí vai. Visão sempre macroeconômica até chegar ao setor que vocês estão posicionados ou estão buscando posicionamento. Bom, a posse em si do Biden, ela já marca um novo momento nos Estados Unidos. Não é uma posse cheia de pompas, com participação vigorosa pública. Ela chega no momento que ela se apresenta de modo diferente pela questão do Covid, evitando o contágio, pela questão das 500 mil infecções diárias nos Estados Unidos. Assim como nós projetamos lá atrás, né, muitos dos que nos seguem vão estar percebendo que a política de stop and go, você abre a economia, né, a economia se desenvolve e, obviamente, o vírus volta a crescer. E aí você fecha, Stop and Go Policy, que foi muito do que foi citado em alguns vídeos antigos, tá certo? Algumas projeções passadas. Então, estamos vivendo esse momento, sim, atual. A questão toda é que é difícil os governos estarem fechando, fazendo lockdown, como muito foi feito na China. Primeiro porque não somos ditaduras e não temos esse perfil, apesar de que o momento atual seja medidas mais duras para o controle do vírus, não estou defendendo ditadura aqui, mas medidas mais fortes devem ser tomadas. Assim como o Biden está se posicionando nos Estados Unidos, né? Ele se posiciona agora ao uso de máscara em órgãos federais, obrigatória, se posiciona de modo totalmente diferente do Trump.
ele pega um país onde a posse do governo teve restrições por medidas de anti-Covid. Então, esse é o momento que o Biden está pegando. Um país dividido, direita e esquerda, a direita na figura dos republicanos e a esquerda na figura dos democratas, que o Biden representa, extremamente antagônica. O Biden vai ter que usar todo o seu carisma e experiência, é importante ter experiência nessas horas, né? Não querer resolver tudo no oba-oba, para tentar unir os americanos em prol do governo do Biden, que tem características muito diferentes do governo anterior, ok? Anotei aqui para vocês, o Trump ele não participou de uma transição pacífica, tá certo? Não passou, digamos assim, a faixa presidencial. Inclusive colocou em suas mídias sociais que voltará de alguma forma, reforçando a ideia de que em 2021 nós teremos sim posições mais antagônicas, não só internamente, o americano contra o próprio americano, né? O que relembra muito do que a gente vê no final da Roma Antiga, né? Muito problema civil após a Pax Romana. Ricardo, você está viajando, paz romana, que viagem. Meu amigo, os impérios, eles se assemelham em muitas situações, né? Antes de Roma cair em 476, você percebe sim um período de muita tranquilidade e praticamente Roma comandando. É o que nós vimos nas últimas décadas dos Estados Unidos. Surge agora um novo cenário, onde os romanos ou atuais americanos se acostumaram a emitir moeda. Eu vou estar abordando um pouquinho isso aí para sair da situação atual, muita emissão de moeda, política monetária expansionista, juros baixos, bolsas subindo, não é? Mesmo que não reflitam ainda a projeção de lucro. Tem aí uma vacina chegando, mas temos novas variantes que hoje, na Bloomberg, quem tá acessando aí o terminal da Bloomberg, lembrando que tudo que eu trago para vocês são notícias e fatos relevantes selecionadas, não criam nada, né? Tá colocando que a maior preocupação dos conselheiros do Biden não é necessariamente a logística para a entrega da vacina, e sim com a velocidade de transmissão das novas variantes. Então veja bem, nós temos sim problemas e o mercado ele cresce de modo a alimentar essa bolha de liquidez, né? Muito dinheiro foi alocado para resolver esse problema, corretamente alocado, e continua sendo alocado, né? Então, temos esse cenário aí que o Biden enfrenta. Divisão interna, excesso de liquidez, coronavírus saindo do controle, preocupação com nova variante, né? 100 mil infectados dia, né, durante as eleições dos Estados Unidos, atualmente 500 mil infectados dia, né? Então, os conselheiros do Biden estão preocupados. O que se faz para enfrentar isso, né? Uma promessa que pode desgastar o Biden, que nos 100 primeiros dias do governo ele vai ter uma multidão, se eu não estou enganado aqui, que eu anotei, 100 milhões de doses para os americanos, e o controle do coronavírus. A pergunta é, um grande abraço aí para o professor Gandarella aí que nos acompanha, grande abraço, Gandarella. A pergunta é, como é que vai ser lidado, e eles vão conseguir fazer isso a tempo? Porque o governo Biden também, ele tende a começar de forma mais fluida ou mais tranquila com o controle dessa pandemia, né? Então, ainda continua tudo muito aberto. Nós temos hoje 3 variantes no mundo, que é a sul-africana, que é a inglesa, né? Nós tivemos hoje, no Reino Unido, o dia mais mortífero desde que a pandemia começou, né? E temos também aqui no Brasil a variante dita do Amazonas, que já preocupa até em Tóquio, né? Valeu, Gandarella, idem, meu amigo, né? E ainda preocupa até em Tóquio. Então esse é o cenário, eu não estou floreando, eu estou colocando o cenário de modo bem claro. Existe uma luz no túnel, sim, a vacina chega, mas temos um vírus que ele se transporta muito rapidamente às pessoas que estão saindo. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês a lógica do vírus, né? Eu não sou médico, não trabalho da área, mas tenho lido bastante, porque é importante para os mercados. Mas o vírus, quando ele ele retransmite, ele faz uma cópia dele. E essa cópia, ela, com mais a população se movimentando, as pessoas saindo, né? Mais o vírus se espalha e mais cópias são feitas.
Algumas dessas cópias não são idênticas. É aí que tem a lógica da variante do vírus. Né? E essa variante, ela é a grande preocupação hoje, como vocês podem checar aí na Bloomberg.com, né, dos conselheiros, que a vacina não consiga dar conta rapidamente nos Estados Unidos. Tá certo? Então, esse é o cenário do Biden. Como é que o Biden combate isso? Uma mudança totalmente em relação ao governo Trump. Um auxílio de 2 trilhões, o pacote de estímulo, muito positivo nesse momento. Aqui no Brasil a gente para esse auxílio momentaneamente, o que pode afetar a estabilidade política do país. Lembrando que aqui no Brasil teremos em 2022 eleições presidenciais e a corrida já começou aqui. Então nós temos um possível retorno para os estímulos aqui no Brasil, se Bolsonaro quiser se manter com o nível de popularidade que ele tem tido até então. Lembrando que a situação em Manaus já afetou o Bolsonaro, né? E também o tópico da live de hoje, essa quebra aí do paradigma Trump-Biden, que o Bolsonaro também ele fica numa situação muito desconfortável. O que é que o Biden vai estar fazendo agora em relação ao Brasil? Quem torce contra, eu não me coloco como direita nem esquerda, mas quem torce contra o Bolsonaro, tá certo? Não se esqueçam que em 1204, na queda, no saque de Constantinopla, nós tivemos divisões internas que ocasionaram problemas muito maiores para Constantinopla, e só possível a queda lá na frente. Por quê? Porque os estrangeiros, eles aproveitam esses momentos de divisões internas. Então não pensem que essa batalha contra a política de Bolsonaro, veja que eu não voltei em Bolsonaro, tá bom? Mas não pensem que essa batalha agora contra a política de Bolsonaro vai ser algo que vai ser positivo para o Brasil. O Brasil sim vai ser muitos interesses comerciais europeus e próprio dos Estados Unidos, na figura do Biden, agora, ele vai combater ferozmente o Bolsonaro, que não soube se posicionar, se colocou como o último líder do G20 a parabenizar o Biden, e é possível, não existe futuro, né? O que a gente faz aqui é buscar projetar, é possível sim que o Bolsonaro ele venha com uma política muito mais forte contra o Brasil agora, isso afete as relações internacionais do Brasil, política, vendas e por aí vai, né? Quem tem dúvidas sobre isso, como o estrangeiro se aproveita de divisões internas, estuda aí a Quarta Cruzada em 1204, antes da queda de Constantinopla. O passado ele serve para ajudar na projeção de tendências, tá certo, gente? Não pense que eu estou viajando aqui na maionese, não. Ele ajuda a ver como é que a questão política vai ser feita e como isso vai estar afetando a economia, que a gente vai estar chegando até o índice Bovespa, tá bom? A gente vai estar chegando até o índice Bovespa. Bom, voltando à lógica agora, então o Biden ele tem 2 trilhões, cheques agora de estímulo possivelmente de $1.400 adicionais. Olhe quanto dinheiro possível inflação chegando nos Estados Unidos. A gente vai ter que equilibrar aí entre a expansão do vírus, se o vírus sai do controle e a economia não retorna, tá certo? Você tem uma queda da atividade do setor privado e a inflação fica um pouco segura, porque você não vai ter tanta gente assim empregada, né? Se você tem um controle do vírus e com esses cheques adicionais, você tem um incremento da inflação. Como possivelmente o Biden vai fazer de tudo para a economia acelerar, né? Mesmo com essa questão do vírus aí, então nós teremos uma inflação que deve crescer em importância para a política americana. Tivemos hoje aqui no Brasil a reunião do Copom, ele manteve a taxa de juros baixa aqui e também citou essa lógica do alto nível do desemprego aqui no Brasil, como uma forma de segurar a inflação, porque desempregado não consome tanto, mas diz que as políticas de auxílio que foram colocadas pelo governo Bolsonaro, elas colocaram excesso de liquidez na economia e trouxeram inflação, como já foi visto pelo IGPM, pelo IPCA, que é o índice tradicional aí, que é seguido as decisões do Copom. Tá certo? Então vejam, eu estou transitando entre a economia norte-americana, que é a central, que impacta no resto do mundo, e estou trazendo essa realidade para a nossa economia aqui, fazendo paralelos, porque o centro do capitalismo é lá. Os caras espirram lá, a gente pega de pneumonia aqui. Beleza? Então, o que a gente percebe é que aqui a inflação tem tomado a atenção do Banco Central,
diante da resposta que nós tivemos hoje. E também percebemos que lá nos Estados Unidos existe uma preocupação em relação a isso, tá certo? Valeu, Ganda! A ideia toda dessa live, obrigado, né? Isso não é só uma live, uma super aula, concordo com tudo. A ideia toda é fazer as pessoas pensarem, né? A gente está num ambiente onde se vende muita ilusão. E eu volto a dizer, é uma elite pequena que ganha e que faz dinheiro na bolsa e que vive de bolsa, né? E para ser essa elite, você precisa pensar com o que está por vir. Se você acha que um gráfico é suficiente para você fazer dinheiro na bolsa, eu tenho minhas restrições aí com sua sustentabilidade e manutenção, não só na bolsa, mas no mundo real que nós vivemos, né? Porque no momento que você entende de mercado, você pode também empreender. Esse é o objetivo aí dessa live. Bom, seguindo aí, com o risco da inflação, tá bom? Lembrando que os democratas estão no controle tanto do Senado americano agora, como no Congresso americano, então as medidas vão passar com certa facilidade, a não ser medidas que vão mudar a Constituição ou coisa desse tipo, porque a maioria no Senado americano ela não é tão forte assim. Então você tem medidas pró-inflação, pró-aquecimento da economia, pró-combate ao vírus, não é? E taxa de juros baixa. Né? Essa taxa de juros é positiva no curto prazo aqui no Brasil, nós temos uma dívida muito alta, o dinheiro ele não está sendo bem remunerado no centro do capitalismo, União Europeia, Estados Unidos, então eles vêm financiar as nossas dívidas aqui, tá certo? As dívidas do Brasil, ok? Então, nesse cenário aí, com o Biden, já que eu historiei para vocês aí, assumindo, o que pode estar, a gente pode já estar vendo nesse primeiro dia, que indica se o Biden vai tomar um viés mais radical à esquerda, que a gente tem que ter cuidado com isso, ou ele vai ficar naquela lógica mais de centro, né? Que nem 8, nem 80, um 40 aí, como todo budista fala, caminho do meio, que geralmente a economia funciona melhor, tá certo? Bom, ele começa banindo despejos de locatários, né? de inquilinos, e execuções hipotecárias estão banidas, anotei aqui para vocês para não me perder, tá certo? O que mostra um envolvimento maior na situação econômica, beleza? Então, o que a gente percebe é isso. Geralmente, o governo de esquerda, eles priorizam mais o social no curto prazo, diminuindo a lucratividade de algumas empresas em prol do social, tá certo? Isso funciona durante algum tempo, como funcionou no governo Lula, foi muito bem recebido de 2006, desde a eleição do Lula até 2010, 2011, a economia cresceu bastante, né? E em algum momento se esgota essa política econômica, ela não se sustenta, ok? Com essa Revolution Fitness, deixa eu ver a pergunta, com essa taxa de juros baixa é bom para financiar um imóvel? Vou estar abordando isso aqui até o final, fica aí colado que eu vou estar falando, tá? Se eu não falar, pergunta de novo. Deixa eu só situar isso aí. Então, até 31 de março, ele prolonga medidas que vai impedir proprietários de despejar inquilinos. Veja que aqui no Brasil nós podemos estar vendo também uma crise sendo criada porque Bolsonaro experimentou um pouco do populismo, né? Que Lula gostou e o Bolsonaro agora experimentou queda na popularidade. Quais são as medidas que o Bolsonaro vai fazer? Aquelas que são sustentáveis no médio e longo prazo, melhor para o país, ou aquelas mais imediatas para garantir a sua popularidade? Historicamente, não estou colocando aqui como dono da verdade, voltando a dizer que tudo que a gente faz aqui é projetar tendência, mas historicamente a gente percebe que políticos tendem a tomar decisões mais que beneficiem, né, o seu mandato. Então, restam dúvidas aí para essa política de aperto fiscal do Bolsonaro, de uma política de mais embate. Vamos ver, vamos aguardar, né? Principalmente agora sem o apoio americano. Né? Bolsonaro está muito isolado e vai ter que mudar algumas políticas, beleza? O que a gente tem percebido é que todo mundo que me acompanha sabe que eu sempre falei da mãe de todas as quedas chegando. Né? Então, lembrando que eu não abri mão dessa análise ainda. Né? O que a gente vê é o seguinte, os mercados estão subindo, excesso de liquidez, chega uma vacina, chega a esperança, mercado antecipando o melhor cenário, né? E toda a liquidez que está sendo colocada, ela tem que ser corroborada por uma vacina que funcione. Então, olho na vacina.
olho no desempenho dessa vacinação, olho no ataque às novas variantes do vírus, para ver se essa vacina de fato vai funcionar. Porque o que a gente tem observado até o momento é uma alta em K. O que seria essa alta em K? Alguns setores, notadamente os que envolvem mais trabalhos home office, né, eles estão subindo, enquanto os setores de entretenimento, restaurantes, etc., eles têm tido dificuldades. Então, até onde vai ser mantido isso? Porque em algum momento vai ter que ter o desmame dessas políticas. Mas isso é mais para frente. Vamos surfar na onda, né, de liquidez que está se colocando. Tem um problema, injeção de liquidez. A bolha está inchando, vamos surfar enquanto está dando, mas prestando atenção. Tá bom? O que mais que eu selecionei para vocês aqui? Esse dado aqui é interessante, né? De acordo com o Monthly COVID Poverty Tracker, ou seja, um indicador que segue a pobreza nos Estados Unidos atrelado ao Covid mensal, né? Criado por economistas. Né? A pobreza nos Estados Unidos atingiu quase 12%, né? Olha a Pax americana que eu citei lá com Roma Antiga, né? Sentindo o impacto da concorrência de bens chineses, sentindo o impacto da concorrência de uma economia que é ditatorial, que fez um lockdown correto, que controlou o vírus, mesmo tendo problemas ainda. Lembrando que com toda a força chinesa nós observamos, volto a dizer, o que está no mercado já, não estou inventando nada aqui não, né? Está tendo lockdowns aí envolvendo milhões e milhões de pessoas na China, porque voltou o vírus em algumas partes da China. Ou seja, não é uma coisa tão simples, gente. Cuidado, tá certo? Nesse momento tem gente saindo, que já está tudo bem. Cabeça boa, né? Para lidar com... Viver um dia de cada vez, né? A vida continua, vocês têm que continuar trabalhando, se esforçando. Não pode entrar na paranoia, porque isso mexe com o psicológico de vocês. Mas ainda estamos no meio desse processo. Chegou a vacina e já está tudo bem. Não é assim que funciona, tá certo? Só Real Pérez, a queda pode chegar aonde? Tipo 100 mil pontos. Olha, veja bem, a gente não projeta a gente vai projetando de acordo com os desdobramentos do cenário. Você pode ter certeza, você que acompanha o canal, que eu vou estar com qualquer gatilho que acontecer na economia, como foi lá em janeiro, que a gente antecipou a queda aí do circuit breaker, quem acompanha a gente sabe, né? Eu vou estar trazendo um possível gatilho que vai até passar de 100 mil pontos para baixo, ou não, ou continuar subindo. A gente tem que estar monitorando isso. E eu já adianto para você, não vou dizer até que ponto vai, mas eu digo o seguinte: olho no desempenho da vacinação. Olho, se você tiver pessoas vacinadas, que mesmo vacinadas estão desenvolvendo Covid, você pode ter certeza que vai de 100 mil pontos para baixo, tá certo? Aí a situação saiu do controle. Então, olho nisso, tá certo? S&P e Europa também deve cair, tá certo? Então, volto a dizer, tudo depende da questão da vacinação. Tivemos hoje, na Inglaterra, o dia mais mortífero, né, com todas as restrições. Tá certo? Lembrando que as restrições diante do Covid, o nível de óbitos, eles são um indicador atrasado, porque você tem restrições hoje, né? Elas só vão vingar depois de 2, 3 semanas, porque as pessoas continuaram saindo e se infectando hoje, até hoje. Então isso aí a gente tem que estar observando na Europa. O que eu volto a dizer é que a China está muito bem posicionada pela sua forma forte de estar lidando com isso, né? Então, deixa eu só seguir aqui um pouquinho. Professor, 9h30 e eu quero saber quais setores que vão estar se dando bem. Legal a visão macro, falou blá 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 de história, mas eu quero saber como é que eu me posiciono agora. O que é que possivelmente vão responder, quais são os setores que possivelmente vão responder melhores lá nos Estados Unidos e a reboque aqui no Brasil. Quando eu comecei a investir na Bolsa, na década de 90 ainda, o que é que eu percebi? Eu percebi que quando você tinha aumentos na .com dos Estados Unidos, quem respondia aqui no Brasil eram os setores mais atrelados ao tecnológico. Então, na época, as telecomunicações estavam associados à vinda dos telefones celulares e por aí vai. Então, aqui no Brasil, a gente tende a responder aos setores que são mais beneficiados lá nos Estados Unidos, ou em nível global, tá certo? Então, é interessante a gente perceber essa correlação, essa influência. Grande abraço aí para Gustavo Dória, grande abraço. Sempre uma satisfação ter você com a gente. Então, voltando ao assunto, nós percebemos, eu tenho percebido que o que bate em Chico, bate em Chiquinho mais forte, né? Então, setores que vão ser beneficiados. A plataforma do Biden
ele foca muito em energias renováveis. Aí está o calcanhar de Aquiles para o Bolsonaro, que tem se posicionado contra o Biden, até citando que quando a saliva acaba, entra a pólvora. Olha que insanidade, né? É despreparado, não é nada contra os bolsonaristas, tem coisas do Bolsonaro que eu apoio, né? Eu não sou aquele tipo de cara que vai estar se posicionando da direita pela esquerda, mas você tem que criticar e bater palmas quando são feitas coisas positivas, né? Gostei muito quando o Bolsonaro se colocou que nós aqui no Brasil somos um povo misturado, que não temos o nível de racismo que tem nos Estados Unidos. Eu achei correto o posicionamento dele, morei nos Estados Unidos durante um ano, e não existe aqui ódio entre preto e branco. Nos Estados Unidos existe, pelo menos foi a experiência que eu tive. Quem morou nos Estados Unidos na década de 90, quem conheceu o Southeast de Washington, sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, criar embate com a esposa do presidente francês até agora custa caro para a gente, né? E o despreparo do Bolsonaro em lidar com a política externa pode ainda causar muita dor de cabeça a gente. Vamos ver como é que ele se situa agora com essa presidência do Biden. Então, energias renováveis, foco aqui no Ibovespa, há setores que tem empresas focando muito em energias renováveis, né? Foi algo que eu selecionei para vocês. Infraestrutura vai ser algo que os Estados Unidos vai estar apoiando. Aqui no Brasil eu tenho minhas dúvidas pela questão dos custos, das restrições orçamentárias, né? Nós não imprimimos a moeda mundial agora, que é o dólar, então aqui no Brasil tem mais restrições em relação a essa política de apoio à infraestrutura. Se o Bolsonaro quiser e achar interessante, até para se sustentar, ele pode apostar em uma inflação mais alta e jogar dinheiro para diminuir o índice de desemprego aqui no Brasil. Então, olho vivo nisso. Ainda está se descortinando. Os gráficos não falam ainda o que não aconteceu. Eu sei que tem gente que usa Fibonacci, excelente ferramenta de análise auxiliar, mas ele não diz tudo, né? A economia ela vai se construindo, é uma foto em construção. Então, cuidado com os vendedores de ilusão. Beleza? Vamos lá. Professor, o senhor acredita que estamos começando um novo período de valorização de commodities, vista a dinâmica oferta e demanda gerada pela China e pelo choque de produção? Sim, acredito que ainda devemos continuar, se tudo ceteris paribus, né, tudo mais permanecendo constante, eu acredito. Vou falar até o final aí de uma commodity financeira muito interessante que subiu bastante e que eu acho e acredito que deve subir ainda. Lembrando que realidade ela vai se construindo, tá bom, gente? Requer pensamento para saber lidar tanto no empreendedorismo, que é baseado em indicadores macroeconômicos, como a economia financeira. Então vai se construindo. Então não existe essa lógica de tudo parado. Não esqueça de abordar o financiamento imobiliário versus a taxa Selic. Vou fazer assim, Revolution Fitness, né? Vou trazer isso sim para vocês, tá bom? Vou estar abordando essa questão imobiliária que me fez chorar muito em 2008, com a crise de 2008, mas que a minha saída da crise de 2008 foi com a roça residencial e me deixou muito feliz também. Bom, deixa eu voltar aqui, que tem papo, tem muito tempo, se eu for começar a falar, já não para em uma hora. Então vamos lá. O Biden deve melhorar o atendimento da saúde também, selecionei. Então o setor de saúde, ele é um setor, principalmente aqui no Brasil, olho nisso aqui também, porque o Bolsonaro já percebeu que isso tem um custo político muito alto. Então empresas associadas a esse setor, que prestam serviço, olho vivo, tá certo? É aquela empresa aí para você estar se posicionando, equipamentos médicos e por aí vai. Aqui no Brasil eu acho interessante. Estados Unidos, carros elétricos é uma tendência, então algumas empresas que estão subindo muito ou tendo muita valorização, ela deve estar nos próximos anos. Aqui na Bahia, em Salvador, a gente já está sentindo isso com a saída da Ford, né? Só ficou o centro de criação aqui na Bahia. Esse setor tem sofrido bastante e deve sofrer mais, mas é algo mais para médio prazo, então vamos focar ainda um pouco em algo mais imediato, né? Mas nos Estados Unidos isso deve estar em evidência. Aqui no Brasil, foquem em algumas empresas, aí você vai para a segunda e terceira linha no Ibovespa, que vão se beneficiar nesse novo cenário, né? Cannabis, maconha, é algo, não que o Biden ele defenda pessoalmente, não é uma droga, não é, mas ele tem um posicionamento mais flexível em relação a isso, então podemos ver sim um incremento nesse setor, tá certo? O setor de construção civil não está demorando a reagir, vou estar abordando isso aí, Sodré.
vou estar abordando essa questão do setor de construção civil, que foi o meu xodó em 2008, mas eu tenho restrições. Sobre criptomoedas, quais suas visões? Eu vou estar respondendo, gente, deixa eu só concluir aqui que eu abro para perguntas, tá certo? Deixa eu só concluir minha lógica aqui. Um setor que deve ser beneficiado com qualquer volta aqui no Brasil do auxílio, não sei ainda, vamos ver, a gente tem aí um embate político agora, Congresso, Bolsonaro, todo mundo, um querendo subir nas costas do outro, né? Brasil ficando em segundo plano e a carreira deles em primeiro, né? Tanto de um como de outro. Então a gente, tendo o retorno aqui de um auxílio, como está tendo lá nos Estados Unidos, nós vamos ter algumas redes voltadas a alimentos, né? Que sofrem, alimentos básicos que sofrem com a retirada dos benefícios, eles tendo uma alta aí no curto prazo. Para finalizar e abrir já para falar algumas perguntas, tá bom? Eu quero chamar a atenção para investir em ouro. O ouro é um commodity financeiro em períodos de risco, nós temos essa preocupação. Abordando aí já uma pergunta sobre o Bitcoin, a gente tem visto uma alta muito forte do Bitcoin, oferta e demanda, a oferta do Bitcoin é restrita, a gente tem uma alta muito forte, mas ainda tenho restrições muito fortes a me posicionar em criptomoedas. Eu não me posiciono em criptomoedas. Inclusive, cantei a pedra nessa virada, dizendo que a criptomoeda ainda ia subir mais, para quem acompanhou o nosso vídeo em dezembro, e tem subido, mas eu ainda não vejo a praticidade e a sustentabilidade no médio e longo prazo. Por quê? Porque se os países, o Banco Mundial pode criar a sua própria moeda e lucrar com isso, por que usar uma moeda que já existe? Acho que o Bitcoin vai ficar restrito a um bem, um asset financeiro, né, como tem se firmado, mas não virando uma moeda mundial. Tá certo, gente? E é muito arriscado quem entra num patamar com isso. Pode continuar subindo? Pode. Né? Em bolsa tudo pode, mas não é o tipo de investimento que eu recomendo para quem está querendo entrar na bolsa para permanecer na bolsa. Né? Quando você entra em algo desse tipo que cai 20%, 30% num dia e você não pegou lá embaixo, você está se arriscando muito. Eu tenho 20 anos de bolsa. Hoje eu vivo na expansão do nosso centro de treinamentos e com operações que eu entro pontualmente quando eu acho interessante, que eu chamo anomalias nos nossos treinamentos. Em breve a gente vai ter um módulo verde aí, quem tiver interesse, entra em contato comigo pelo privado, 71991201041, um programa completo que eu gostaria de ter tido lá atrás, quando eu comecei. Então vocês já vão queimar etapas e já numa direção de raciocínio encadeado. A gente vai ter no final do mês agora o módulo verde, compensa muito. Esse módulo eu ministrei, disponibilizei na FIPECAF em São Paulo. Ele foi disponibilizado na FIPECAF em São Paulo por um preço muito lá em cima. E aqui é um preço realmente que faz você pensar. Mas não vou estar vendendo meu peixe aqui não. Quem já me conhece sabe da qualidade do nosso trabalho. Não vou acertar sempre, porque não existe isso na Bolsa. Né? O próprio Jorge Soro perde bilhões em abrir venda a 3.900.com.com, a bolha do Nasdaq, e a bolha vai até 5 mil antes de cair para 1.000 pontos. Não existe certeza. Então, se você quer estar operando diariamente na Bolsa, eu não sou a pessoa para você estar seguindo, eu coloco de muita tranquilidade essa fala. Agora, se você quer permanecer na Bolsa, entrar em momentos que as suas chances aumentam muito de ganho, então eu sou o cara para você estar te ajudando nessa caminhada, tá certo? Mas então, voltando à questão das criptomoedas, então é essa a restrição que eu tenho, tá certo? Eu prefiro investir mais em, primeiro, gerador de fluxo de caixa, tá certo? Investimento é quando você gera fluxo de caixa. E em situações macroeconômicas que permitam que aquela commodity financeira, ou aquela moeda, ela tenha uma queda sustentável. Por exemplo, uma queda alta. O dólar, né? O dólar ele tem uma tendência agora de queda e mais queda. O ouro, de alta. Porque o ouro, em última instância, é o que a gente chama de safe haven, ou um ativo que é seguro. Né? Esse é o termo internacional que é usado em inglês. Tá certo? Pois bem, ainda não falei da questão da taxa de juros, lembrar da Constituição Civil, já tem mais 20 minutos, deixa eu só finalizar aqui, né? Falei olho vivo, mais uma vez eu selecionei para a variante B117, que é a variante do vírus britânica, e a daqui de Manaus também. Olho vivo para a política do Biden em relação à China, tá certo?
Bom, era isso que eu queria falar com vocês e eu vou estar agora respondendo algumas perguntas nesses últimos 20 minutos, tá bom? Financiamento imobiliário e taxa Selic. Setor que antes de toda essa loucura desse asteroide viral aí que bateu na gente, né? Eu falo asteroide porque é algo realmente que impacta a nossa civilização, né? Eu estava apostando sim no setor de construção civil, ele tinha já caído muito. O problema todo é que a economia ainda está em uma situação muito complicada. Nós temos, por exemplo, você tem que estar ligado em... Se você está comprando ou investindo em fundos imobiliários, o fundo imobiliário investe em quê? Em imóveis corporativos, a gente tem percebido que muitos imóveis, a gente já viu aí o Banco do Brasil como exemplo, abrindo mão de muitos imóveis. Então, esse é um setor que eu tenho restrições, porque a gente está passando por uma revolução estrutural, não só conjuntural. A estrutura está mudando com o coronavírus. O próprio bate-papo aqui dentro a gente já percebe isso, né? Há um ano atrás era impensável que isso fosse algo tão comum como está sendo. Então, olho vivo nos imóveis, no fundo imobiliário que você está investindo. O que é que ele está focando? É um fundo que ele está focando mais na classe média, na classe C e D, que possivelmente pode ser ajudado pelo governo ainda, como nós tivemos hoje a lógica do Biden, que ele transfere até dia 31 de março, ninguém pode estar despejando inquilinos. Então, pensem, tá certo? Ganha mais, faz mais. Ganhar parece uma coisa na sorte, quem pensa mais. Então, veja essa lógica. De uma forma geral, nós temos um ambiente com taxas de juros mais baixas, que ensejam pessoas em comprar imóveis. Isso é positivo por esse lado. Mas a gente tem que, mais uma vez, observar essa política voltada do vírus, do controle do vírus, e a política governamental de auxílio. Ok? Porque a gente já percebeu que não tem mais espaço para baixar a taxa de juros aqui no Brasil. A gente já está com taxa de juros real. Quando eu falo taxa de juros real, é a inflação levada em consideração. Se eu tenho uma taxa de juros de 5%, a inflação é de 6%, eu tenho uma taxa real de negativa, em 1%, né? Porque eu estou perdendo para a inflação. Então, eu não acredito que a taxa de juros baixe mais. Eu acredito que o caminho agora é para cima, principalmente com esse embate político aqui no Brasil. E isso afeta, assim, a questão imobiliária. Apesar de que, antes do vírus, volto a dizer, era um setor que eu tinha mais crença. Agora eu estou um pouco mais receoso, tá bom? O setor de construção civil não está demorando em reagir. Olha, a questão toda para o setor de construção civil é o seguinte, a perspectiva agora é só de alta nas taxas de juros, não se tem mais queda nas taxas de juros. Temos uma situação de um desemprego muito alto, né? Então a gente volta a dizer, tem que observar como essa vacina chega, política fiscal, se o governo vai estar abrindo aí, soltando dinheiro a rodo, aí você vai ter um incremento aí no setor de construção civil. Se ele optar por uma política mais austera, né, ou seja, se as reformas passarem da Previdência, você tem um novo cenário. A pergunta toda para vocês vocês acreditam que nesse cenário, onde está sendo proposto até impeachment de Bolsonaro, a gente vai ter tranquilidade política? Eu tenho minhas restrições. Então, não existe certeza. O que eu estou tentando passar para vocês é projetar o que está por vir, tá certo? Se eu colocar certeza aqui, eu entro no patamar de vendedor de ilusão. E não é essa a nossa proposta, né? Ricardo, você acredita o quê? Eu acredito que nós vamos ter um ano de muito embate político e queda no Ibovespa, tá certo? A não ser que a galera toque terror em relação à inflação, esqueça da inflação, deixe estourar e aí o Ibovespa volta a subir. Temos que observar ainda como vai ser o novo cenário aí com Bolsonaro, tá certo? Sodré, você não acha que como gerador de emprego o governo não tem de apoiar a Constituição? Concordo, certo? Volto a dizer, em 2008 é o que tira, que me tira da crise também de 2008, me faz triplicar o que eu havia perdido na crise de 2008, mas a pergunta o governo tem espaço para estar gastando mais? Estourou já todas as métricas aí de gasto do governo. Nós não somos Estados Unidos, não temos o dólar, e mesmo os Estados Unidos já estão usando demais, tem a concorrência dos produtos chineses que estão chegando, né? A Pax americana pode sim estar chegando ao fim, né? Não agora, mas em alguns anos aí próximos. Não acho, já tem uma projeção aí que antes de 2030 a China já passa o PIB americano.
Então não dá para você usar a moeda do jeito que você quer e achar que não vai ter nenhum problema, nenhum resultado disso. Então concordo com o Sodré, né? Acho que é um fator gerador de emprego, mas a pergunta toda é se o governo vai ter bala na agulha para estar gastando mais. Tá certo? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Já respondi essa. Bom, do Revolution, com essa taxa de juros básica, é bom para financiar imóvel? Sim, é bom se você está buscando para investimento pessoal ou de médio longo prazo, né, para uma casa, você está com a taxa de juros baixíssima, tem que ter cuidado com o indicador, né? Olha, é atrelado aqui, lê nas letras miúdas aí quais são os indicadores que você pode estar atrelando aí a uma Selic que deve subir. Se for taxa de 2% ao ano, até o final do pagamento, entra agora. Tá certo? Se for algo pessoal. Voltando a dizer para vocês, tudo que a gente traz para vocês aqui não funciona só para o mundo financeiro, né? O mundo financeiro se mexe muito mais rápido, funciona também como um termômetro para a economia real. Eu atuo nos dois mercados, eu tenho um negócio com trilhacerta.com, né? Onde a gente opera tendências, onde a gente investe também, né? Eu na época do Airbnb, quando começa aqui, até hostel eu tive, investi em hostel, naquele momento era interessante. Tudo que eu quero passar para vocês é uma visão que auxilie vocês não só para investimento em ações, para passar por esse momento de crise, que demanda muita questão psíquica da pessoa, muita gente já está abalada com tudo isso, e se você não aumenta a produtividade do seu dia a dia, a produtividade do seu trabalho, né, através do entendimento do que está ao seu redor e da leitura de indicadores, você vai ter muito mais problema, né? Volto a dizer, o ano começa difícil, 2021 começa numa situação, sim, pior do que 2020, né? Quem está esperando aqui que eu floreie, não, estou passando nossa visão para vocês. Aí a pessoa fala, pô, Ricardo, mas peraí, que apocalipse não é apocalipse, é o que está acontecendo. Agora, claro que vocês têm que viver um dia de cada vez, ter cabeça boa, né? Eu tenho todas as minhas restrições e eu saio praticamente todos os dias, né? O ócio criativo é importante, a gente entende até melhor do sistema. Então você tem que entender quais são os setores, quais são as tendências que estão fluindo agora, para onde estamos indo. Então é necessário, não só para aquela pessoa que não quer nem investir em ações, que acha que é muito arriscado, você precisa aprender como funciona para você trabalhar até nas suas oportunidades, né? Já imaginou o cara que não entende, está trabalhando na Ford e não entendia e foi pego de surpresa agora? Invista em você, invista no seu conhecimento, invista na sua qualidade de vida também, e para isso você precisa entender do sistema capitalista, beleza? Coloco aqui para quem está uma chamada, quem tiver interesse, participar do primeiro dia gratuito do Módulo Verde, sem pegadinha, para conhecer o nosso trabalho, para entender o que a gente faz, entre em contato comigo aí, 71991201041, e eu te coloco para experimentar ter visão, ok? Não coloco como certeza plena de futuro, porque isso, volto a dizer, não existe. Mas quem me acompanha sabe que a primeira bolha do Bitcoin a gente projetou, né? O estouro foi lá. Vai atrás lá nos meus vídeos, vocês vão ver isso. Janeiro, a situação aí do coronavírus também projetamos. Primeiro circuit breaker, né? E não projetamos essa alta desenfreada até a eleição do Biden mesmo, essa bolha financeira do jeito que o mercado também não projetamos. Então não nos colocamos aqui para enganar vocês. O que a gente quer é que vocês aprendam a enxergar e que vocês cresçam tanto na vida de vocês, né, em termos de investimento, em termos de qualidade de vida, né? Eu percebo muita gente vivendo no estresse de manhã, de tarde, de noite, né? Tenham qualidade de vida. E para isso vocês precisam aprender como funciona o sistema. É isso que eu tenho para hoje. Um grande abraço, espero ter contribuído para o crescimento de vocês. Quem puder, compartilha essa live, isso ajuda bastante no crescimento do canal. Vai lá também no nosso canal do YouTube, se inscreve, gratuito, e continue aprendendo. Cabeça de gelo, tudo isso aí, esse estresse vai passar do coronavírus, e vocês, apostando no conhecimento, apostando na antecipação de tendências, vocês vão estar indo além. Beleza?
A gente deve estar fazendo em breve uma nova live, mas isso não é para vocês. A gente vai estar fazendo uma live aí que eu coloquei aí para o pessoal do nosso grupo de Nova York. Não sei se vai estar batendo o horário, é a primeira tentativa para a gente estar fazendo essa live em inglês. Quem quiser, entra novamente, mas a gente vai estar abordando muita coisa do que eu já coloquei para vocês, tá bom? Então, quem não entende inglês ou quem está na live aqui em português, não esquenta muito com essa próxima live não, que é mais voltada para o mercado americano. Se cuidem e vamos que vamos. Grande abraço aí para o Roger e para o Giovanner, né? Espero ter falado o nome correto. Se cuidem, gente. Abraço.